Vamos meditar, irmãos, na mensagem para a reunião de hoje. Nessa mensagem diz assim: a vinda de Jesus, o seu Natal e a sua sagrada missão aqui nessa terra. Pois bem, a vinda de Jesus para nós foi ideal, né? Foi. Veio nos trazer a paz, a alegria, veio mostrar o caminho do bem e da justiça para nós, veio ajudar nós a compreender melhor o reino dos céus. Tudo isso foi a vinda de Jesus. E para melhor compreensão, então precisamos viver todos os dias a mensagem do Natal de Jesus. Isso porque o nosso estimado irmão Aldo nos ensinou assim, como ele diz no final dessa mensagem, diz: não só no dia de Natal, na noite em que Jesus nasceu, viver com esse amor, com essa alegria, com esse contentamento, com essa paz, mas todos os dias de nossa existência aqui na terra devemos nós viver, isto é, aqueles que querem a salvação de sua alma, precisa viver a mensagem do Natal de Jesus, que é paz, que é amor, que é bondade, que é felicidade. Tudo isso nós adquirimos aqui, no reino do céu, que é essa santa igreja. Então, nessa mensagem, a direção da igreja, em nome do profeta santo irmão Aldo, ele diz o seguinte: há mais de 2000 anos, na pequena cidade de Belém da Judéia, os primeiros minutos do dia 25 de dezembro, em uma noite maravilhosa, de grande esplendor e beleza, nasceu o Filho de Deus, de Maria Santíssima, Jesus, o Cristo prometido, o Messias e Redentor da raça humana, e que estava dominado, a raça humana, estava dominada pelo pecado, pelo o reino das trevas, e cumpre-se, naquela noite gloriosa, o grande mistério da reencarnação do Verbo de Deus, o Verbo da vida, que sempre existiu e o qual estava a vida com Deus, seu Filho primogênito. Então, ele é o Verbo de Deus, como São João se refere acerca do Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que foi feito fez, né? E fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz aos homens, que brilha nas trevas para tirar os homens da angústia, do pecado e da maldade do mundo. Então, veio essa luz que é Jesus a brilhar nos corações para tirar a ignorância e o erro, né, dos homens, né, do pecado, incluindo-se no caminho do bem e da justiça e da verdade. A promessa de Deus de que da semente da mulher viria o Santo Poderoso, que venceria o reino do mal, cumpriu-se em Maria Santíssima, pois nela foi depositado o germe da vida, pelo poder e virtude do Espírito Santo do Pai, a obra de amor e de misericórdia divina. A missão gloriosa de Jesus nesta terra
foi revelar ao Pai e aos homens, como ele mesmo disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai, pois eu e o Pai somos um. O Senhor do universo, nosso Deus, revelou-se na pessoa do seu Filho amado, para confirmar a sua autoridade diante dos homens. E, na sua época, disse Jesus: na verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir o Pai fazê-los. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também o faz. Igualmente, na verdade, o Pai ama o Filho e lhes mostra tudo o que ele faz, e lhes mostrará coisas ainda maiores do que estas, de modo que vós maravilheis. Jesus, o nosso Senhor, veio dar a vida aos homens de boa vontade, livrando o domínio do pecado e da morte. Pois disse: assim como o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem nele crê. Entendam, prezados irmãos, e que Jesus quis dizer neste trecho seu significado. As pessoas dominadas pelo pecado não possuem vida em sua alma, estão mortos para Deus, mas sua alma está morta para Deus, irmãos, por falta de arrependimento. Mas eu digo, se vierem se arrepender dos seus pecados, serem perdoados por Deus, por Jesus, e nesses tempos, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, passa a ter uma vida, em sua alma, a unção e a virtude do Espírito Santo, que é concedida à alma do convertido. Mas eu digo ainda, precisa haver o arrependimento profundo para poder reconciliar com Deus, o nosso Pai. Se não haver, irmãos, principalmente as criaturas que é contra a lei de Deus, principalmente as criaturas que vai na contramão, essas precisam se arrepender, isto é, se quiserem um dia a salvação de sua alma, precisa se converter a esta fé gloriosa, para poder, irmãos, ser merecedores da graça de Deus, da graça do Consolador, da proteção da Virgem Maria Santíssima e da graça do profeta Irmão Aldo. Precisa haver arrependimento profundo, porque ainda existe criatura em nosso meio que vive 10, 15, 20 anos aqui conosco, que nunca se converteram a esta fé gloriosa, que precisa se converter para ter uma vida saudável e agradável ao nosso Pai Criador. Por isso, meus amados, por isso que eu disse para os irmãos, precisamos viver a mensagem do Natal de Jesus todos os dias de nossa existência aqui na terra, irmãos, para evitar essas coisas imprevisíveis que podem surgir no meio do povo de Deus aqui na face da terra. Por isso diz Jesus, trouxe a doutrina perfeita, que redime, que salva, e dá entendimento e sabedoria a todos aqueles que praticam, proporcionando que crer e obedecem para a vida eterna. Eu sei que todos presentes aqui querem um dia, irmãos, por herança, a vida eterna. E se querem por herança, siga esse caminho com fidelidade. Valorize a mensagem do Natal de Jesus, se quiserem um dia herdar como herança a vida eterna. O Divino Mestre afirmou, dizendo
Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio que todos aqui creem. Estão aprendendo a cada dia que se passa as coisas do reino do nosso Pai Celestial. A mesma mensagem é transmitida pela Santa Avó Rosa nesse tempo de regeneração. Ela diz as mesmas palavras de Jesus. Quem crer em mim, naquele que me enviou, que é Jesus e o Pai, e Deus o Pai, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Não, isso porque Jesus e o Pai deram-lhe todo o poder semelhante ao deles, para perdoar, para salvar, santificar, purificar a alma do convertido, dando-lhes vida, que é a preciosa unção do Espírito Santo, concedida à nossa doutrina, como um batismo do Espírito Santo. E mais adiante ele diz: Jesus recebeu o poder de criar e formar santos para Deus o Pai. E esse mesmo poder foi concedido à Santa Avó Rosa, quando Jesus disse que o Pai mostraria coisas ainda maiores do que estes, ou ele, que realizou no passado. Referiu-se àquilo que se dá nos tempos atuais. O que se dá nos tempos atuais, no tempo de hoje? Ouviram a bênção que a irmã lhe recebeu, naquele depoimento de fé. Uma outra bênção no mesmo boletim. Irmã com um problema num dos pés, os dedos do pé direito, evitou a amputação daquela perna. Olha a obra maior do que esta, nos dias atuais que nós estamos contemplando, e outras obras maiores nós iremos contemplar. Isto é, se nós permanecermos fiéis até o fim dessa jornada nessa terra. Então, já se cumpriu nesta igreja, com sua segunda vida, preparando e formando a Santa Avó Rosa na missão gloriosa de Espírito Consolador e no ministério do nosso Santo Irmão Aldo como sucessor e profeta e pastor do rebanho, conforme o nosso Senhor havia prometido. Ao dizer assim, haverá um só rebanho e um só pastor. E o rebanho? Ao rebanho do profeta Irmão Aldo, que somos nós. E ele, um só pastor, comandando e levando este povo para a eternidade, nossos irmãos apostólicos. Mas para chegar, meus amados, lá na eternidade, precisamos de perseverança, precisamos da união, precisamos do amor fraternal, para poder chegar lá, para poder este pastor por excelência encaminhar almas para o reino dos céus. Por isso que ele diz, nós precisamos viver, enquanto nós estamos aqui nessa terra, o Natal de Jesus, porque ele e o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, é fruto do Natal de Jesus, o nosso Senhor, como também nós somos. E às vezes existem pessoas que vão na contramão, como eu disse para os irmãos, não valorizando os ensinos preciosos, que é do reino dos céus. O que aconteceram com aquele povo que seguia a Jesus, que não valorizaram, que desprezaram a mensagem de Jesus, irmãos? Na mensagem diz que esse povo sofre até os dias de hoje, porque desprezaram a mensagem do Divino Mestre. E nós, irmãos, com todo esse ensinamento, quantas criaturas que não valorizaram, que desprezaram a mensagem do Natal de Jesus, que sofrem tanto nos dias atuais, ao qual ele chamou dia de regeneração. Os exemplos estão aí.
perante aos nossos olhos. Quantas pessoas sofrem neste mundo porque não valorizaram os ensinos preciosos. A mensagem dessa Santa Igreja, como também no passado, não valorizaram os ensinos do nosso Divino Mestre, nosso Senhor Jesus. Por isso que já cumpriu e cumpre essa profecia nesses dias de regeneração, que haverá esse rebanho e também este pastor por excelência. Esta igreja e a Santa Avó Rosa somos, e eu e o irmão Aldo, e a nossa doutrina e a nossa disciplina são fruto do Natal de Jesus e do hino que os anjos cantaram aos pastores de Belém da Judéia, na noite em que Jesus nasceu. Eles disseram e cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e os homens de boa vontade. Agora, com relação aos membros da Igreja Apostólica, é paz aos apostólicos e de boa vontade. E será se todos têm essa paz? E será se todos têm essa boa vontade? É o caso a pensar, irmãos. Então, e que precisa ter essa paz. Boa vontade para obedecer os conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, pois são, irmãos, ensinamentos que vieram diretamente do trono de Deus, de Jesus. É a ordem vinda do Espírito Santo, não? E boa vontade para poder servir nessa terra com retidão, com amor e com benevolência. Por isso, irmãos, vamos nessa terra viver, como eu disse para os irmãos, a mensagem do Natal de Jesus, o nosso Senhor, com honra, com alegria, porque Ele veio cumprir nessa terra esta missão de trazer a paz, a salvação, através da sua Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Agora Ele disse: boa vontade e amor aos seus semelhantes, seu irmão, e todos que são dignos deste amor e de viver sempre unidos, sem briga, sem discussão, desunião, sem rixa e sem inimizades. E será se estamos corretos? Será se nós estamos vivendo sem essas coisas que não agradam a Deus? Que não agrada ao Consolador? Brigas, desunião, discussões, rixas, inimizades? Vamos pensar, irmãos. Todas as pessoas que praticam essas coisas que é contra a vontade de Deus, essas criaturas nunca foram convertidas nas suas vidas. Nunca foram. Por isso que traz tantas confusões na vida, sem paz em sua alma. E sofre tanto até os dias de hoje. Irmãos, para poder ir para a eternidade, precisamos dar bons exemplos de filhos de Deus. Precisamos seguir a lei de Deus corretamente, passo a passo. Isto é, se quiserem um dia participar da vida eterna. Agora, se não quiserem, irão ficar perambulando aqui neste mundo, não é? Mas é o desejo do nosso estimado irmão Aldo salvar a todas as criaturas. Mas se não quiserem, infelizmente, aqueles que não são convertidos, infelizmente, o nosso irmão Aldo não podem fazer nada. Então, recomendamos o ensino e conselho do Santo Irmão Aldo a todos os membros da igreja e aos que crêem em nossa mensagem. Meditem no recado, nesta verdade, neste conselho, que ele diz é um alerta para o povo, para nós apostólicos. O povo do tempo de Jesus, como eu disse para os irmãos, desprezou esta mensagem.
que aconteceu com este povo? Irmãos, por isso sofreu e sofre até os dias de hoje. Todos os que desprezaram esse ensinamento são fora. E estão sendo infelizes. Perderão o que é de mais precioso, que é a graça divina, as virtudes divinas e a salvação de sua alma. Vale a pena ser desobediente? Não vale a pena, irmãos. Só há sofrimento, tristeza, angústia. Então, por isso que nós precisamos observar a mensagem e viver toda a existência que nós permanecer nessa terra, viver a mensagem do Natal de Jesus. Por isso que ele nasceu, para poder trazer a liberdade, a paz, o amor, a união. Todas aquelas coisas que, ao contrário, não faz parte do reino dos céus. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, estamos lutando para que isso não aconteça com nenhum apostólico, e nem com sua família, e nem com com ninguém que venha crer nesta mensagem dessa igreja apostólica. Então, está aí o irmão Aldo, dizendo que não quer perder nenhum, que aconteça com nenhum de nós, e nem daqueles que virão crer, entender e compreender a doutrina apostólica. Então, ele diz mais adiante: por isso aconselho, vivem e coloquem em prática a mensagem do Natal, não somente no dia de Natal, mas em cada dia de vossa existência na terra. E aí, irmãos? Isso é um alerta do nosso estimado irmão Aldo, mostrando para nós que nós precisamos viver a cada instante da nossa vida, viver o Natal de Jesus, para que haja em nossos corações um avivamento espiritual, porque nós somos dignos de conceder esse avivamento espiritual, não só naquela noite de Natal, mas em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória aqui na face da terra. É o conselho do nosso estimado irmão Aldo. Siga este caminho, irmão. Vamos valorizar. Não vamos fazer como aquele povo que desprezou a mensagem de Jesus e sofre até os dias de hoje, sem paz em seus corações. E existe em nosso meio pessoas, irmãos, de coração duro, que ainda não compreendeu a lei de Deus, querem fazer de acordo com o mundo oferece. Mas não vai não, irmãos. O caminho estreito é bem melhor. É com dificuldade, mas é melhor para poder nós chegar à destra do nosso Deus. Agora, aqueles que escolheram o caminho largo, dizendo eles que são bons, que permaneçam nesse santo caminho, ou no caminho largo, o caminho da perdição. Mas nós que escolhemos o caminho estreito, um caminho santo, nós chegamos com dificuldade, mas somos um povo que vence. Como o santo irmão Aldo venceu, a Santa Avó Rosa venceu, nós também vamos vencendo. E aprendendo, não é? Nós vamos ficar aqui até quando Deus nos precisar e não vamos terminar de aprender. Porque disse a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo, vou repetir para os irmãos. Depois dela ganhar os seus galardões, como Espírito Consolador, como Rainha do Céu, como Santa Vencedora, ela diz para o primado irmão Aldo, aqui nos céus, ainda estou aprendendo as coisas. Aqui no céu, a Santa Avó Rosa, ainda estou aprendendo as coisas de Deus. Imagina nós aqui na terra, porque eu disse para os irmãos, vamos aprender juntos as coisas de Deus, e vamos. E nós crescemos,
ficamos com a idade avançada, ímos para os céus sem aprender tudo o que é necessário. E assim nós vamos além. Irmãos, e que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. E ajudem. E que os senhores todos possam viver a mensagem do Natal de Jesus, o nosso Senhor. Para finalizar essa reunião de hoje, vamos ouvir pelos irmãos do coral, o GC de número 16, Natal, Feliz Natal.